Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente! Ah, meus queridos, mais um dia especial aqui no nosso programa, porque hoje... Pera aí que eu vou ter que dar uma parada aqui pra consultar, porque é um bloco inteiro pra apresentar essa pessoa que a gente trouxe aqui, tá? De garota do interior, a empresária de sucesso, chefe de cozinha, consultora em negócio de gastronomia, apresentadora, colunista, crítica gastronômica e especialista em eventos, que é pouca coisa? Rapaz, ela já foi no meu restaurante e não criticou. Não criticou. Então o Norozinho passou no ileso. crivo. Que isso, meu caro. Hoje, ó, o tema de hoje é sabor do sucesso. A arte de inovar na gastronomia. Estamos aqui hoje com nada mais, nada menos que Leninha Camargo. Seja bem-vinda, Muito bem-vinda. Obrigada, gente. Meninos, muito obrigado aí. Obrigada pelo convite. Maravilha. Antes de mais nada, Leninha, para você empresário e empreendedor, o Na Linha de Frente ele vem com um propósito de dar os caminhos, de mostrar erros que foram superados por outros empresários da capital federal. Assim como a Leninha, outros empresários diversos já passaram por aqui e você pode conferir em todas as plataformas sociais. Quais são elas, Fred? Todas as plataformas hoje, YouTube, Instagram, todas as plataformas de áudio, então Spotify, Deezer, Apple Music. Inclusive na Alexa, é só você gritar para Alexa, NLF Podcast, Na Linha de Frente Podcast. Não, Tocar na Linha de Frente Podcast. Tocar na linha de frente. Tocar na linha de frente podcast. Tem que baixar o drive aí, entendeu? Desbloquear esse drive aí do Tocar na Linha de Frente Podcast. Primeiro, Alexa, tocar na linha de frente podcast. Isso. É isso aí. Acompanha a gente. E a Leninha já acompanha a gente, né? Tanto é que a gente veio batendo essa bola e comentou que tá super bacana o bate-papo com os empresários e conhecendo o que cada um tá fazendo dentro do seu, dentro do seu universo. E é bacana porque mesmo não sendo do mesmo segmento, a gente consegue identificar ou ter insights para trabalhar no nosso próprio negócio. É verdade. Né? Tenho certeza que hoje você vai dar várias dicas boas para a galera também fazer nos negócios, né, de cada um. É isso, eu acho que falar de gastronomia em qualquer situação é bom, né? E de sucesso sim. também, porque é o sabor do sucesso. Tipo isso. E ter dois que mexem com gastronomia aqui, né? Eu também mexo, Leninha. Eu vou nas gastronomias dos meus amigos. É bom Muito ter bom. amigos que mexem Exatamente, com exatamente. Me Muito fala aí, legal. Leninha, como é que tudo começou? Como é que você começou na gastronomia primeiro? Vamos esse por título partes. de menina do interior, ele é legal, não é? Olha Vocês que aí, são ó. do marketing aí. Você é de onde, do interior? Eu sou de Bom Despacho. Eu sou de Araxá, Minas Gerais. Mentira, que tal de Olha Bom aí, ó. Despacho? Pois é. Não, e falando de Bom de Despacho. gastronomia, eu também sou da gastronomia, Araxá, né? Eu tenho uma fábrica de pão de queijo caipira. Que chique, eu quero provar. Depois a gente vai. Falando em Bom Despacho, família Gontijo. Mandar um abraço pro meu amigo André Gontijo, Pois que em é. breve também estará aqui, um empresário de Legal, sucesso. são de Bom Ele é lá de Despacho. Bom Despacho. Pois é, Bom Despacho é uma cidadezinha, né? Assim, é um pouquinho maior que Araxá, por isso que Araxá É o quintal, né? É o quintal de Montes. Minas é maravilhoso. Minas é maravilhoso. Começa por aí, né? Porque essa história de que o pessoal fica tentando roubar a origem da gastronomia aqui no Brasil. Mineiro, né? Minas Não é tem jeito. Minas. É. Essa história de sushi, de não sei o quê, entendeu? Comida Antes mineira. de sushi, minha mãe é de Viçosa, também mandar um abraço pra turma de Meu irmão Viçosa. mora meus lá. familiares. Segue mineiro, que é a Né, mesa. Universidade Federal de Viçosa, o famoso doce de leite. Viçosa, o melhor, né, do mundo. Aí eu vou ter que realmente concordar com ele que o melhor doce hoje é o É o de danado Viçosa. do doce de leite Viçosa. É bom. Eita, que Ali é bom. Aí meu irmão sempre que vem traz pra mim o doce de leite Viçosa. Olha que aí. legal, tá vendo? Tá todo mundo aqui no... É, e lá todo- em Araxá, vale a pena destacar uma coisa que só tem lá, que é maravilhoso. Doce Joaninha? O doce de limão recheado com doce de leite, o limãozinho. Olha, eu não conheço. Ah, não é possível, cara, tem juro. que conhecer. É um limão galego, aquele limão bem pequenininho, e aí eles tiram o miolo dele e tal, faz e recheia com o doce de leite. Não tem nada melhor. Que legal. É muito bom, vale a pena provar. Pois é. É assim. Na Doce Joaninha lá, não? fantástico. Não, eu não lembro. Eu tenho muito tempo que eu não vou lá. Vamos procurar. Pois Leninha, mas já procura. falando então, já botando essa mão na massa, já dando aí umas dicas de receita, né? Já falando o que é bom.
Conta um pouquinho da sua trajetória para nós, né? Você saiu de lá e aí como é que tudo começou, esse sucesso do sabor? Então, na realidade, eu desde pequenininha já cozinhava, né? Lá em Minas a gente tem a mania, ele é de Minas, ele sabe, de ter o fogão de dentro e o fogão de fora. O fogão de fora é o fogão a lenha, aquela cozinha toda estruturada. E eu era bem pequenininha, quer dizer, pequenininha só até hoje, mas assim, eu já subia num banquinho para cozinhar ali no fogão a lenha, ajudar minha mãe, aquela história toda. Só que era muito legal porque eu saía, a gente tinha horta no fundo do quintal, e eu ia lá naquele tempo, ou seja, quer dizer, não tem muito tempo não, mas assim, né? Mais ou menos. Eu costumava roubar as coisas da horta dela, que era um pecado fazer isso naquela época. Hoje virou chique, que é usar mini legumes, é usar a flor da abobrinha, é o broto de não sei o que lá. No comecinho, né? Não podia fazer isso. E o broto de não sei o que não podia. Isso era, né, acabar, não existia isso. Sim. E eu já tinha essa mania de ir lá na horta dela e pegar coisas que, entre aspas, não eram comestíveis, né? Pra época. Tipo, pra época não era. Então, tipo assim, você comer a flor da abobrinha? Como assim? Não se come a flor da abobrinha? Ah, a folha da mandioca, a folha de não sei o quê. E eu ia roubava, né? Porque ela queria me matar, né? Então, arrancar, porque a partir do momento que você arrancou a flor da abobrinha, acabou, né? Aí arrancava a abobrinha. Então, eu pegava as abobrinhas bem pequenininhas assim, começava a ir lá e fazia ela crua. Como assim? Comer a abóbora crua? Não sei o quê, aquela história todinha. Então, eu comecei assim, já na gastronomia. Na gastronomia não, né? Na cozinha, vou falar assim. Já iniciando os trabalhos. Mas já era um... E eu adorava. Insight, né? E eu adorava, e eu lembro de uma cena muito interessante. A gente tinha realmente um fogão de lenha muito grandão. Praticamente tudo era feito nesse fogão de lenha. O fogão a gás era chique. Ele ficava lá na cozinha de dentro, entendeu? Era o fogão Mas chique, usava mesmo, gasto, né? Que não sei o que e tal. E aí, o meu pai matava porquinho feliz, hoje né? A galinha inverteu, feliz. Né? Hoje a lenha que é o chique. Lenha aí caro tinha hoje. um defumador em cima, que hoje chama defumador, que na realidade era fumaça na época, que tarará, aquela coisa ali. Então, matava o porquinho, fazia linguiça, fazia chouriço, fazia não sei o quê, e pendurava tudo naquele negócio ali em cima do fogão. E a gente fazia ali, já era uma defumação. Lógico que eu não sabia de nada disso. E aí, fazia a carne na lata. A carne na lata que hoje, o famoso confit, né? Vende caríssimo e fala, meu Deus do céu, um prato, olha, não sei o que, confitado. Ficou chique. E aí vai lá e caro pra caramba, mas nada mais do que uma técnica de conservação do alimento, né? Claro. E naquela época, a gente usava demais a carne na lata. Então, o pai matava o porquinho, tirava aquele monte de carne, fritava, né? Ali, fazia a cocção lenta, que essa palavra não existia. Meu Deus do céu, Hoje é tudo isso. chique. Então, a cocção lenta. É a gourmetização. É a gourmetização dos termos. Mas, se a gente for voltar no tempo, você vai ver que a gastronomia sempre existiu. Sempre. Só mudou técnicas, lógico, isso é muito legal, a gente ter as técnicas, né? Aproveitar não só a tecnologia que existe hoje, mas técnicas mais avançadas e tal, mas mantendo aquela coisa do afetivo, da cozinha sentimental, da cozinha de raiz. Então, tudo isso eu já tinha lá. A própria culinária japonesa mesmo. Você tem aquelas culinárias ancestrais que, cara, aquilo te toma atenção quando você vê um vídeo daquilo no YouTube, você quer ver horas, né? É verdade. A preparação, dias de preparação para uma costelinha, um torresmo. Nossa, você fica apaixonado. É muito legal. Então, a gastronomia é isso. Ela sempre existiu e hoje a gente vem caminhando. Mas, voltando para minha... Aí eu venho para Brasília, na realidade. Sempre cozinhei. Então, fui crescendo ali, cozinhando para casa, para a família e tal, não sei o quê. E quando me formei em administração, mas isso eu já estava em Brasília, vim para cá, continuei estudando e tal, trabalhando ali. E a história era assim, trabalhava aqui na tua empresa e era aniversário dele. Ai, vamos fazer uma feijoada? Ai, vamos, chama a Leninha. Ela cozinha bem pra caramba. Ela sabe fazer. Entendeu? E a Leninha fazer feijoada. Ah, vamos fazer não sei o quê? Leninha fazer. Tudo de grátis, né? Tudo de grátis, né? E eu trabalhei na Incol, então foi o único emprego que eu tive na vida, foi na Incol. Não sei se vocês lembram. Eu lembro demais, tá? Eu era novinho, mas eu sei das histórias todas. Eu sou vovô do Marcos, já era adolescente já tava trabalhando, provavelmente. Pois e foi meu único emprego, eu entrei lá bem novinha mesmo, assim, mas arrebentei na parte financeira. No final, eu assumi a tesouraria da Incol, fui eu que falei com a Incol, tá vendo? E aí... Não, você só viu que o barco ia afundar, calma. Tipo isso. Aí eu peguei, e naquela época que
que a Incol entrou no processo de falência, eu fui uma das poucas que consegui ainda receber o que eu tinha para receber e tal. Tinha um dinheiro guardado, pouca coisa. Mas eu falei, cara, se todo mundo gosta da minha comida... Vou abrir um negócio. Eu vou abrir um negócio. Boa. Né? Mas assim, na cara e na coragem. Todo mundo olhou e falou, é louca. Completamente louca, né? Porque... não é assim, não é simples assim, vai abrir um negócio. Mas naquela época, eu acho que... engraçado, já me perguntaram isso e eu respondo isso. Eu acho que era mais fácil, sim. Não sei por quê. Não sei dizer por quê. Eu acho que pela força que a gente tinha, talvez a necessidade de entrar com a cara e a coragem. E eu não tinha dinheiro, eu tinha um pouco de dinheiro. E tinha um hotel que estava sendo entregue, que eu já tinha feito a entrega daquele hotel, que era o Metropolitan Flat. Era o hotel, tá? Era da Incol e tal, e, né, maravilhoso. E aí, tinha uma loja lá, eu falei, cara, eu vou alugar essa loja. Então, o seu Francisco, do restaurante, ele abriu de um lado e eu fui abrir um pequeno bistrô. Foi famoso pra caramba. Não sei, tem gente aqui que não mais novo, né? Mais novo. É chato falar Eu isso, tô né? há 15 anos em Brasília. Então chamava Le Bistrô. Era a capa do Correio Brasiliense sempre. Claro, Foi muito famoso. Porque era uma menina que estava ali, que cozinhava. Um bistrô. Aí a pegada tinha essa pegada do bistrô francês. Sem eu nunca ter ido na França, né? Na época. Mas você já entendia de marketing, né, Neninha? Pelo amor de Deus. Eu lia muito. Então, é muito importante falar isso, porque eu lia, não existia a internet, que hoje é mais fácil ainda, mas eu lia muito, eu estudava muito e tinha aquela gana por gastronomia. Então, eu trouxe para o Le Bistrô aquilo que era o empratamento. Eu fazia a nossa comida, a comida simples, tá? Que hoje, entre aspas, virou chique. Então, por exemplo, assim, na época, ninguém via falar em uma rabada desfiada. Eu já fazia uma rabada desfiada, empratava uma rabada desfiada. Que dia? Entendeu? E olha que legal, porque eu estava num prédio de alto padrão. Tá faltando restaurante francês, faltando. Né? Eu estava num local de alto padrão, altamente bem frequentado, então tinha não só hóspedes, mas assim, a nata de Brasília frequentava. Então, por exemplo, assim, era muito engraçado porque isso que você falou, eu tinha dias, a minha estrutura era muito pequenininha, mas era fofa. E aí eu fazia, em função dessa estrutura que era muito pequenininha, eu desenvolvia pratos muito bem elaborados, muito bem apresentados e com uma proposta nova, mas usando os nossos produtos. Legal. Então, eu usava rabada, eu usava galinha caipira, só que não servia com osso, sabe? Então, assim, era tudo empratado. Eu usava o pratão, tinha que o era o toque suplá, né? Aquele prato grandão que não se usava. Ninguém falava assim, gente, então, que aí louco, agora, essa que é a questão, Leninha. Vamos lá. Tempo atrás. Você passou de funcionária, de contratada, de colaboradora e resolveu empreender. Até aí você não era empresária. Não era empresária, não sabia nada. Nesse passo de empreendedora para ser empresária, quais foram os caminhos? Você teve algum mentor? Você só leu? Quais foram as pancadas? Você teve alguma pessoa que você que já era do mercado, que te inspirou e conversou? Porque eu acho que esse é o propósito nosso do Na Linha de Frente. É mostrar, né, a decisão de empreender, mesmo você sendo funcionário ou não, e a decisão de repente, se tornar empresário, porque... todo empresário é empreendedor. Sim, com certeza. Mas nem todo empreendedor é empresário. É a coisa mais certa. Né? Então, conta pra galera como é que foi essa trajetória. Então, como eu falei, eu tenho um sentimento hoje, mesmo hoje sendo consultora da área, eu tenho um sentimento de que a gente tinha um certo, acho que um maior domínio naquela época de tudo, tá? Eu acho que talvez fosse mais fácil por um lado. Porque eu, na realidade, fui na cara e na coragem, tá? A gente está falando de 1996. Talvez menos concorrência? Não, porque tinha muito Tinha muita oferta? Tinha, não. Aí a gente vai entrar no título da inovação. Não no que eu fazia, não com o diferencial. Então, a gente está falando de 96. Eu nunca tinha feito curso nenhum, era autodidata mesmo, totalmente ali. E eu fui pela necessidade. Naquele momento, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Só que eu já era formada em administração, então eu sou formada em administração, então eu já tinha uma base. Legal. A base administrativa, que não faz ninguém ser um empreendedor. Isso ajuda, isso facilita. O empreendedor é você ter atitude. Exatamente. A base administrativa, ele faz você dar continuidade. A atitude minha era o quê? É o que eu tenho para hoje,
é isso. Quer dizer, todo mundo fala que eu cozinho bem, e eu achava que eu cozinhava mesmo, né? Eu mesma gostava da minha comida. Eu gosto. Então, assim, eu achava que tinha, mas sempre com o foco eu quero fazer diferente. Então, eu falo, como assim? Você vai desfiar a rabada? É super difícil de desfiar uma rabada. Como que você vai desfiar a galinha? E aí entra aquelas histórias de falar assim, tá, e aí? E a questão do custo? Como é que você fazia isso? Porque hoje, mesmo hoje, as pessoas não fazem esse custo corretamente. Então, eu tinha que tirar o osso automaticamente. Se eu estou tirando o osso, eu tirando o tenho tempo de algum funcionário. Não, o tempo, e eu tenho que computar esse peso desse osso ali no meu custo, né? Então, assim... que, na verdade, ele serve na parte do cozimento, mas ele não entra como o desperdício. É como você... Não, empratado. Que pouquíssimas pessoas faziam empratado. Era muito self-service, né? Essa coisa assim do buffet. Eram poucos que serviam o à la carte, o empratado mesmo, individual, né? Era muito a inglesa ou aquelas bandejas. Então, por exemplo, assim, tinha o seu Francisco que servia o bacalhau, a picanha, não sei o quê, mas eram as bandejas assim. Tinha o Roma, que existe até hoje, que é o mais antigo. Tinha vários restaurantes, lógico. Um, assim, que era top, era o Feitiço Mineiro, lembra? Sim. Na época ele bombava muito. Ou seja, era um fogão também e tal. Mas eram comidas muito grandes no sentido assim desse serviço. Então não tinha aquele serviço bonito, aquele mais serviço. Refinado e aí entrava uma mulher, né? Já era um negócio assim que naquela época era mais complicado. Nova demais. E metida a cozinhar. E que ainda chegava e fazia aquele prato tudo estranho, né? Prato enorme, com a comidinha ali no meio, não sei o quê, e tarará. O que é isso, bem né? servido, né? Porque Bem servido, mas muito bem apresentado. Então, assim, eu tinha clientes que... tinha o dia da rabada, o dia da língua. Eu fazia uma língua. Nossa. Que era o ó do Borogodó, entendeu? Rapaz, eu sou fã Então, por exemplo, Luiz Estevão, a secretária ligava. Não, eu sou fã Né? demais. Você vai comer. O seu Francisco é muito engraçado. Eu gravei com ele esses dias, né? O meu programa. E aí ele falava assim, ele já tá falando bem assim, ele falava assim, eu adorava comer o rabo e a língua da Leninha. Olha aí. Seu Francisco era... Ai, cara. E a gente trocava. Ele vinha com o prato de ou bacalhau ou picanha, e eu já separava o meu prato para ele também. Ele comia no meu balcão, assim, era muito legal. Que massa. Muito legal mesmo. Então, assim, no meu caso, foi a questão a cara e a coragem. Eu preciso. Eu tinha o sonho, eu sabia fazer dentro daquilo que eu achava que era o correto, né? E comecei com isso. É óbvio que os atropelos, por você não ter, porque hoje a gente tem muita forma de buscar conhecimento, não só mão de obra mais preparada, ter chefes mais preparados, você tem fornecedores melhores, equipamentos, a internet, ou seja, você tem uma gama de coisas aí para te ajudar. Meus queridos, Leninha Camargo, tá vendo a história dela aí, né? E foi difícil fechar a agenda com ela, hein? Geralmente, a agenda de empresário é cheia e complicada. E a Mineirinha fala bastante. Rapaz, fala bastante, mas muito conteúdo bom. Fica ligadinho com a gente na Band, que tem muito mais. Mas mesmo assim, isso não te garante sucesso, né? A cozinha, ela é 100% formada por processos. Eu falo de cozinha, mas eu acho que é qualquer empresa. Qualquer negócio. Qualquer negócio. Mas no nosso caso, cara, se você não tem processos bem definidos, esquece. Então, hoje, se você falar para mim assim, você orienta alguém a abrir na cara e coragem? De jeito nenhum. Hoje, por mais que você seja, se você pode, eu pego muita consultoria que você é o chefe da cozinha, tá? E existe uma grande diferença. Você é o chefe, mas você não sabe montar um negócio. Sim. Você sabe cozinhar. E eu acho que o chefe, ele tem que ficar livre para desenvolver o que ele sabe de melhor. Perfeito. Esquece o outro lado. Leninha, você está falando um negócio que é tão importante, porque assim, a gente está falando porque como você é do segmento da gastronomia, mas isso serve para tudo. Serve para o médico. Fizemos uma palestra para o grupo de oftalmos, né? Médicos, dentistas, advogados. Uma coisa é você tocar a profissão, aquela cadeira específica. Outra coisa é você tocar todo o negócio. E todo negócio envolve compra,
envolve administração. Uma série de processos. Envolve contratação e gestão de pessoas. Marketing, E aí é tudo. onde eu falo, né? O empreendedor diferente do empresário. Completamente. Mas e aí, Leninha? Continua aí nessa tua trajetória, porque você... Lebistrô, beleza. Aí então, o Lebistrô ficou eu pequeno quero ver demais. quando é que ela vai chegar lá no Príncipe Harry, velho. Eu sei que tem uma tem umas história histórias do Príncipe boas. Harry. Tem umas histórias boas. Pois é. Então, o Lebistrô era muito pequenininho, a estrutura era muito pequenininha. E aí começou a ter uma demanda, começou a história da fila, né? E é legal a história da fila, de ter fila no local. Mas eu não conseguia atender. Então, ela é legal desde que você consiga atender, que você tenha uma estrutura que você vai conseguir atender ou não. Pela minha falta de estrutura, eu fabricava aquele montante de comida e era vendido. Então, tipo assim, não me lembro quanto é que era, mas se eu fazia comida para 100 pessoas e viesse 150, eu não tinha como atender. Já era. Então, era muito chato isso. E aí, essas pessoas gostavam tanto da comida que elas começaram a encomendar. Então, elas encomendavam a comida para levar para casa. E falava, eu quero aquele prato tal. Você faz para casa? Aí começava a trazer, na época trazia o Pirex, trazia não sei o quê, e a gente fazia para levar para casa. Dá para encomendar ainda? Dá. Aí eu peguei e resolvi vender esse ponto. Isso já foi em 2001. Não, mentira. Em 99... 2000, mais ou menos. 99, 2000. Resolvi passar esse ponto e abrir o buffet. Eu falei, cara, a demanda do buffet... da encomenda está muito maior do que aqui. E está me dando um trabalho danado. E a lucratividade do buffet era muito maior. Era muito mais fácil eu fazer para você 3 quilos e te entregar do que eu ficar fazendo pratinho, aquela coisa todinha. Vamos por partes. Tem coisas aí que são interessantes até para a gente ensinar ou passar, né, as nossas experiências para a galera. Passar o ponto, vender o ponto... Naquela época já existia isso e tem até hoje. E era melhor do que hoje. Era bem melhor. Hoje, na verdade, não se tem usado muito. Depende, muito específico, são casos específicos. Tem que ser muito bom. O ponto tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Então, explica pra galera o que é o passar o ponto. Você tinha aquele ponto, você trabalhava naquele ponto, você alugava. Era uma loja alugada, mas extremamente estratégico. Então, ele era muito uma loja que era na entrada do shopping, porque o Metropolitan... Tem um mall tem uma atrás, galeria, um mall ali atrás, assim. E essa minha loja era literalmente em frente. Então, você tinha que entrar e passar por ela. Então, para qualquer coisa que viesse a montar ali, era legal, porque eu era um ponto, uma boa visibilidade. E você tinha criado também. E já tinha criado essa identidade. O ponto, ele era por isso, exatamente. Um ponto de passagem. E fica uma dica para os empresários, né? Para identificar um bom ponto de venda, a primeira coisa é uma técnica bem sofisticada que se usa. Senta a bundinha na frente do lugar. Senta na frente e observa quantas pessoas passam, né? Por minuto. Né? Parece, do almoço, por exemplo. Vai em horários distintos. Se for restaurante, principalmente, tal, se for seguir nessa coisa. Pegar horários distintos e dias distintos da semana para você identificar como é que é o perfil de público de passagem, né? Daquele local. E aí, se esse ponto é um ponto extremamente atrativo, onde passa muita gente, ele é um ponto valorizado. Sim. Sendo um ponto valorizado e você já está nesse ponto, já fez o nome, você tem a possibilidade de passar o ponto, que é você cobrar uma luva para outra pessoa assumir aquele local. Até incluindo a estrutura, se for o caso, né? Até incluindo a estrutura, se for o caso, ou se estiver vendendo o negócio como um todo. Isso, no meu caso, eu estava vendendo marca, tudo. Né? Eu vendi tudo. Só o nome, só a marca que ele trocou. Aí, assim, é muito interessante a gente passar isso para as pessoas, e nas minhas palestras eu falo sempre isso. Existem negócios que eles são a cara do empreendedor. Que se tirar essa figura do empreendedor, ele vai falir. Perde o brilho. Ele vai falir. Que foi o caso do Lebistrô. O Lebistrô tinha a minha cara. Então, todo mundo já conhecia assim, vamos lá no restaurante daquela menina, não sei o quê, e tarará. Então, tinha aquela... Você construiu isso. Eu construí isso. Então, chegava, conversava comigo, a gente ria, brincava, sentava na mesa, aquelas histórias todinhas assim. E aí, quando eu passei esse ponto, durou 3 meses. Fechou. Caramba. Porque ninguém Você mais... tocou no outro ponto que é importantíssimo também, né? Se a gente não tiver... eu sempre sonhei em ter um restaurante, XYZ. Mas se você não tem a aptidão de
conversar com pessoas, de você se relacionar com os clientes, porque acaba perdendo o brilho. Então tem muita gente que abre uma hamburgueria e quer ficar de trás do computador. Tem muita gente que quer ter um negócio, mas não gosta de gente. Então assim, cuidado com o que você vai querer abrir. É igual falar, a gente já falou isso há muito tempo. Não é que não funcione, mas... É mais difícil. É mais difícil. Depende muito do perfil do negócio, né? Também. Então, por exemplo, assim, se eu sou, não falando de gastronomia, se eu sou a chefe, vamos dizer assim, chefe de cozinha, porque tem assim também, eu sou a dona que não sou a chefe, né? E você quer construir essa identidade para o negócio, de fazer esse contato ali, de estar trazendo a essas pessoas, abraçar essas pessoas. Perfeito. Tanto pode ser o chefe, como o dono, quanto o dono, o empreendedor, a pessoa que não necessariamente é o chefe, né? A gente está falando de chefe porque eu era a cozinheira, mas... É exatamente tudo isso que você falou, tudo isso que você falou, porque é o seguinte, depende do tipo de negócio, depende de tudo. Se um negócio atende a uma necessidade, que é uma necessidade que vai aparecer, às vezes o local tem passantes assim, eles precisam almoçar e o preço me atende, ou né, o tipo de comida me atende, vai funcionar. O dono estando lá ou não. Só que a Leninha explicou aqui, né? É tudo um marketing que ela criou em cima do restaurante dela, dos pratos que ela oferecia, a experiência de almoço, de jantar. A forma de servir. A forma de servir. Então, ela construiu isso e vinculou isso à sua imagem. Então, ela mesmo que às vezes inconscientemente, não sei se você estudou marketing na época. Depois eu fiz uma pós-graduação. Exatamente, mas era a conexão que você estava fazendo meio que já instintivamente, né? Em relação ao seu público que está lá. Não é que não funciona. Não, então. Se o cara bota um self-service na frente de um lugar onde 70 mil pessoas trabalham, vai funcionar, pode ganhar dinheiro. Pode ser que dê ruim também, porque às vezes o cara não sabe administrar. Não existe regra, né, Dan? Não existe regra. A gente não tá colocando aqui como algo... até porque hoje, te cortando um pouquinho, até porque hoje, antes de se colocar em prática, você tinha feito uma pergunta no início, ou foi você, não me lembro, de tirar o sonho do papel. Eu falo muito isso. Tire o seu sonho do papel. Isso. Agora, se estruture para isso. Perfeito. Então, hoje, o ideal é... Então, eu quero montar um restaurante de sushi. Que foi o caso dele, eu conheço a história dele. Então, assim, o que ele fez? Vou contar a história dele. Ele foi atrás, ele é do marketing, não tinha nada a ver com, né? Sushi. Com sushi. Mas ele foi atrás de construir uma empresa de sushi que fosse diferente do que tinha no mercado. Perfeito. Como que você faz isso? Pô, estudando, viajando, indo nos seus concorrentes, vai conhecer todos os seus supostos concorrentes, que eles podem nem vir a ser seu concorrente, entendeu? Você pode e deve fazer algo diferente, muito diferente. Eu aposto hoje 100% no fazer diferente. Não venda comida, entregue uma experiência. Essa frase é minha, entendeu? Não venda, não adianta. E aí eu vou mais fundo, muita gente fica pé da vida porque eu falo isso, mas assim, 99% dos empreendedores, eles simplesmente, das pessoas que vão empreender, eles vão falar assim, eu quero abrir um restaurante. Aí, o que ele faz? Eu costumo dizer que é copia e cola. Então, ele vê que o Noru tá funcionando super bem, cara, nossa, lotado, vende não sei o quê, nananana. Eu vou abrir um sushi também. Aqui do lado. Aqui do lado, né? E ele tem um exemplo, a gente não vai falar, mas assim, ele tem um exemplo de que a pessoa abriu porque viu que o Noru tava cheio. Não é no mesmo segmento, mas eu vou abrir ele na quadra do Noru, entendeu? Não funciona, gente, não é isso, não é isso. Não é isso. O negócio tem que ser a sua verdade. Ele pode fazer uma empresa de sushi melhor do que a dele, mas igual a dele ele não vai fazer. Um exemplo foi o Le Bistrô, porque, por exemplo, o empresário que adquirir um lugar, inicialmente ele tem que ali assumir o propósito daquele lugar, entender qual que é a alma daquele negócio.
Se ele já entrar de cara com o mesmo nome e querer mudar, realmente ele quebrou. Ou ele muda tudo, né? Mas você eu levou acho que tem que ser o nome uma ou ele mudança mudou? gradual. Ele Tô errado, não patrão? Eu não sou do ficou com o segmento nome, de não, mas vocês. ele ficou com o mesmo Se eu comprar o conceito. Noru hoje, amanhã vir com outro conceito de um dia pro outro, Não dá certo. não vai dar certo. Não dá certo. É melhor você abrir um novo, é melhor abrir um novo. mudar tudo. Então hoje, Mas no caso hoje dele, tem ele as abriu um novo. facilidades. Não, ficou Não. um tempo. Não, Ficou. o nome foi outro. Só o nome, mas o conceito, O conceito era o mesmo. Era Ah, o mesmo. tá. Mas o nome era Cardápio outro. E tal, só o nome. Mas eu acho que talvez ali não tinha jeito. É porque o negócio era muito a minha cara. Sim, você personificou. É, né? era a minha cara. Ah, Então, não. cadê a Leninha? Ah, ela não tá mais aqui. Isso escutava demais, né? Agora, isso é um desafio gigantesco, porque ao mesmo tempo que inicialmente você ter a cara do negócio, você ser a cara do seu negócio, ela é maravilhosa, porque você está tracionando, você está colocando a pegada, você está botando a cultura da sua empresa, como os seus funcionários devem ser ou serem o seu espelho, porque geralmente são espelhos do dono, mas entra um passo posterior, que é o desafio de você do negócio não depender de você. Exatamente. Porque senão você vira escravo do seu isso negócio. É verdade. E eu era. Então tem que saber o Eu time também. É complicado, porque você imagina, pô, o restaurante, vamos supor que para ele funcionar na hora do almoço ou funcionar na hora do jantar, ele tem todo um preparo anterior. Esse preparo leva tempo. Aí você imagina, você começa o preparo de manhã, quase de madrugada, começa o seu batidão, aí você vai fechar o seu restaurante de madrugada. E naquela época ainda era pior, porque hoje a gente define processos muito fáceis de se executar. Antes da gente começar, eu estava falando com ele. Eu tenho um projeto hoje que se você falar para mim, eu quero vender coxinha, eu vou desenvolver para você a melhor coxinha do mundo. Não tem problema que tenha coxinha para tudo quanto é lugar. Vendedor é assim, gente. Vendedor eu vou assim. desenvolver Vocês já a melhor viram o Instagram coxinha, dela aqui, ó? Já entra lá na DM. a coxinha do mundo. Vou te entregar um projeto prontinho, que é a sua empresa em funcionamento. Inclusive com criação de marca, do que pode passar por tudo. Tá? Então, quando eu falo que é da escolha do ponto à inauguração, eu faço o processo, inclusive, de apresentação de cardápio para a imprensa, faço tudo e te entrego. A partir dali, você pode contratar fazer um contrato de manutenção, que é eu estar constante ali também. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje, em função de... Eu adoro essa palavra, dos processos, tá? Então, para você tirar esse microfone daqui e passar ele para aqui, você tem que ter uma estratégia para isso, tá? Então, você tem que definir. Se vocês colocarem esse microfone aqui, foi pensado o porquê, né? Então, por exemplo, a cadeira tá aqui. Se eu viro para cá, eu sei que dá um problema ali na câmera. Os meninos... Tá ficando de costa para cá. Então, assim, é um processo. Sim. Entendeu? Então, hoje, eu tenho esses meus projetos, são assim. E é para o Brasil inteiro. Então, eu desenho ele todo para você, tá? Ele mexe com alimentação, ele sabe que não é fácil. Sim. Assim, a quantidade de itens, a quantidade de momento, e um depende do outro, e você vem fazendo aquela coisa todinha. Então, eu desenho isso tudo para você e falo, toma, tá aqui sua empresa de coxinha. O que você tem que fazer? Vamos dizer que você ainda não tem estruturação, por exemplo, do ponto, de nada disso. E melhor ainda, eu desenho ele para você ou colocar uma dark kitchen, ou um food truck, Como você está falando de processo, Leninha, loja. para a galera entender, eu acho que isso é maravilhoso. O que você acaba fazendo e para você deixar descrito um manual, tem um manual que se chama POP, né? Que é Procedimento Operacional Padrão. E as POPs, elas são importantíssimas e eu pouco vejo nas empresas. E as POPs, elas não servem somente para o segmento de restaurante. Para tudo. Procedimento Operacional Padrão é para qualquer empresa. Tudo. Até em casa. Então, assim, você saber ter o checklist. Exatamente. Até em casa você não tem um checklist. Como que é a limpeza do banheiro, como que é a organização. E não fala para sua funcionária o que ela tem que fazer não para ver se vai fazer. E dá para tudo. Chega em casa, tá vai chegar, e não tem jeito. E ainda Agora mais... é lindo isso, gente, é muito lindo. Quando você pega um manual, a gente entrega um book operacional, que eu chamo. É muito legal, porque você fala assim, você não entende nada de cozinha, tá? Mas você quer empreender. Ótimo, porque você pode contratar pessoas, a gente vai treinar essas pessoas e tal, e não sei o quê, e ela vai operar o teu negócio com
você aqui por trás. Só que você, mesmo não sendo da cozinha, você tem que entender aquilo ali. Com você tem que entender que tem um procedimento que é para lavagem da caixa d'água. E você tem que fazer aquilo ali cumprir. Perfeito. Ser cumprido. Ah, tem o procedimento da chegada da mercadoria. Tem o procedimento da checagem dos alimentos que estão chegando na temperatura correta. Enfim, tem uma... Aí você fala assim, mas isso não é muita frescura? Não é não. Ó, vou dar um exemplo. Ele deve vivenciar isso lá. Ele mexe muito com peixe. Peixe é um problema, né? Peixe é se você não tiver fornecedor bem desenvolvido... Boa. Palhaço. É verdade. Vamos falar de insumos em geral. Mas eu tinha uma operação, e tem hoje no buffet, por exemplo, assim, às vezes tem festa que você pede tonelada de coisa, tá? Até antes do exemplo, Leninha, desculpa. A POP, é importante que a galera entenda, né? Pra gente até fechar e exemplificar, que ele serve para manutenção do seu negócio, porque todo mundo vai conseguir manter o padrão. E, então, além da manutenção, é a não dependência sustentação de uma pessoa. Exatamente. Para que você consiga escalar o seu negócio, para que você consiga ter noites de sono. Ou não quebrar, né? Para que você não quebrar. E uma palavra que você A falou. minha primeira empresa eu quebrei dessa forma. Hoje, gente, é fundamental. Então, quando eu falei de te entregar e que você vai botar isso para funcionar, sem entender nada de gastronomia, eu te garanto que você faz. Te garanto. Por quê? Porque eu começo ali desde de criar esse conceito, porque é uma coxinha. Você quer coxinha. Então, tá bom. Olha, coxinha, tem um monte de gente que vende no mercado. Então, nós vamos fazer a melhor coxinha. Mas aonde estava o grande lance? Tá, tudo bem, você criou recheios diferentes, uma textura diferente e tal, não sei o quê. Fui lá e montei um balcão, falei, o serviço da coxinha também é outro. É o plano de negócio. Qual que é o serviço? Todo mundo ficava assim, ó, é louca, completamente louca essa mulher, né? Era assim, a gente montou um balcão, e nesse balcão nós colocamos várias fritadeiras. Sabe a padaria que tem aquele relógio dizendo assim, daqui pão em 15 minutos? Tantos minutos, Cada leva de coxinha era fritada no tempo. Você só pegava a coxinha era frita na hora. Tipo assim, você pegava ela 100% quente, queimava a boca. É diferente ou não é? Com certeza. Simples assim. O cara rachava de vender coxinha. Tá vendo aí, turma? O sabor do sucesso. Como Leninha Camargo fez inovando no mercado da gastronomia. E no próximo bloco nós vamos descobrir o que ela fez para poder atender grandes eventos corporativos como Copa do Mundo e Rei e Rainha da Suécia. Fique com a gente. E voltamos, meus queridos. Eu falei que hoje o dia é especial. Você que tá aí, ó, chegando na hora do almoço e abriu o apetite, né? Já mandou uma mensagem. Sabadão, né, velho? Não, tá preparado pro almoço aí agora, bateu a fome, né? Vamos voltar esse bloco aqui, Leninha. Eu quero voltar. Você trouxe muita contribuição pra gente. A sua história é gigantesca dentro do empreendedorismo. E eu queria explorar um pouco mais. Eu trouxe alguns dados aqui de um mercado que você entrou, né? E que já é líder aí, né? Porque você vai ver o currículo dela nesse mercado de eventos corporativos e sociais. Você trouxe a gastronomia para dentro desse mercado como uma forma de encantar esses eventos, né? E aí eu trouxe aqui só alguns dados do próprio Simpla, que mostrou que no segundo trimestre do ano passado, de 2023, não tem o de 2024 ainda, porque a gente ainda está caminhando, mas aumentou em cerca de 36% o número de eventos sociais e corporativos de venda dentro da plataforma. Então, ou seja, você está, né, há um tempo sendo vanguarda aí dentro dos negócios que você faz. E você tem um currículo muito bom aí, né? Já serviu o Príncipe Harry? Como é que conta essa história? Gente, os desafios que dão pra gente. Né? Na realidade, eu fui convidada para fazer a Copa do Mundo, né? Só a Copa do Mundo, só. Um eventinho. Só, esse eventinho. E eu costumo dizer que foi o
maior desafio da minha vida. Naquela época, em 2014, eu já tinha um espaço de eventos, eu tenho um espaço de eventos, e a capacidade dele máxima é para até 1.000 pessoas. Legal. Mas em eventos corporativos, vamos dizer assim. Mas 99% dos eventos sociais, principalmente, casamentos, 15 anos, aniversários, confraternizações, girava ali em torno uma média de 250, 300 pessoas. Então, era mais ou menos isso. Então, dificilmente você tinha uma festa para 1.000 pessoas, a não ser um congresso, um seminário, uma coisa assim mais específica. Então, quando chega a Copa do Mundo, que eu falei, não quero fazer... Não tem a menor chance de fazer esse evento. Eram números grandes, né? Enormes. Então, quando eu fechava a planilha, assim, que eu falava assim, bom, ao final do evento você vai atender em torno de 60, 70 mil pessoas, né? Oi? Caraca. Oi? Como que é isso, Como né? Como que é isso? Como que é o fogão para isso? Então... E mais uma vez, se você não tiver um processo, um padrão, tudo definido, é onde você quebra o seu negócio, esse foi o grande financeiramente. lance. Eu não queria fazer, eu relutei até o último momento de fazer, mas eles já chegaram realmente assim... Com esse nome, não, é ela que vai fazer e tal. E, já enfim, tinha uma recomendação, porque ela nada mais, nada menos... Tinha atendido o rei e a rainha da Suécia. Olha aí. Por quê? Aí entra a inovação de novo. Olha aí. Quando essa agência, era uma agência de São Paulo, não me lembro bem não, eles lançaram no mercado convidaram vários chefes para fazer uma proposta para um evento que seria para acompanhar a comitiva do rei e a rainha da Suécia, que estaria numa turnê pelo Brasil. E aí, assim, eram chefes renomadíssimos. Leninha, né? Era ninguém ali e tal, mas eu estava dentro do pacote ali. E aí, a primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar com consultoria ou que você me pede alguma coisa para uma festa sua, casamento, seja lá o que for, eu não tenho o cardápio formatado. Eu detesto a história do copia e cola, que praticamente todo mundo faz isso, né? Então, eu pergunto o que é a tua festa, o que vai acontecer, como é que é, quem é o público, tarará. Então, eu faço um briefing todo ali do teu negócio. Legal. E aí, eu crio para você alguma coisa relacionada àquilo, ao horário, né? Surpreender. E no caso do rei e da rainha da Suécia, eu comecei a pesquisar, eu fui lá, bom, ela é brasileira. Olha ela é brasileira. Primeiro fato. Aí, enquanto os outros chefes todos, né, se preocuparem em apresentar lagosta, caviar, a mais sofisticada do não sei planeta. o quê, aquela coisa eles que estão cansados de comer, né? Que eles, né, apresentou aquele cardápio e tal, não sei o quê. Falei, gente, ela é brasileira. Vamos no feijão com arroz. Eles estão vindo do Brasil. Peraí, né? Aí eu lembro, gente, foi fantástico, porque eu falei, eu vou trabalhar com frutas brasileiras, sucos brasileiros, eu vou trabalhar com café e pão de queijo. Que legal. E vou trabalhar com tilápia. Ah, que massa. Entendeu? Foi isso, o cardápio dela. Só que não era simples assim. Então, por exemplo, assim, aqui em Brasília foi no Brasília Palace. Então, chegou no Brasília Palace ali, onde tem aquela entradona, assim, eu criei uma entrada onde eu mandei trazer fruta de tudo quanto é lugar, frutas tropicais do Brasil, né? E aí a gente botou vários barmans que mixavam sucos na hora de frutas tropicais. Que massa. Você vê que simplicidade. Leninha, só que ou não uma experiência? Você não vai copiar, não? Você vai copiar, não? Você me deu uma deixa. Você me deu uma deixa. Esse cara você me contrata. Mas a deixa é pra eu vender meu peixe. Eu troco pro sushi. É o seguinte, Os peixes amazônicos. Vem aí a temporada dos peixes amazônicos no Noru Sushi. Nossa, eu vou todo dia. Será startado com um menu degustação a 4 mãos com a Di Oliveira do Brasis, que levanta a bandeira brasileira. Legal. E os produtos brasileiros. E vai ser dia 27 e 29 lá no Noru, com reservas. E outra coisa, uma coisa que eu sou, mas que eu até brigo nas minhas consultorias com as pessoas, porque ele chega, às vezes, querendo uma coisa que eu sei que não cabe, sabe? E é muito difícil você tentar, às vezes, tirar isso da cabeça dele. Então, para mim, é inadmissível, eu tenho uma consultoria na Chapada, é inadmissível que um local turístico, por exemplo, ele queira vender comida francesa, ele queira vender comida italiana. Não, gente, peraí. Local. Ele está num local, numa chapada, que é brasileiro, 100% brasileiro, é uma coisa do cerrado, é não sei o quê.
As pessoas que moram ali, ela pode querer comer uma comida francesa, mas ele não vai movimentar esse restaurante dele, não é a pessoa dali. O movimento daquele restaurante é de turista. E o turista quer comer o quê? O Mesmo que ele seja do Brasil, ele vem de São Paulo, ele quer comer a comida nossa, dali, né, e tal, e não sei o quê. Então, tem que pensar dessa forma. Leninha, você transparece, você é muito autêntica, né? E eu acho que falta... Isso é ruim. Não. É bom, eu acho que as marcas, a gastronomia que se destaca, as pessoas que se destacam, elas são autênticas. Elas são verdadeiras. Elas são aquilo do começo ao fim. Então, acho que às vezes falta um pouco no empresário essa autenticidade de parar de olhar para o lado. Porque quando você olha para o lado, você está olhando para o seu concorrente. Aí você passa a querer fazer o que o seu concorrente faz. Que você acha que está dando certo. Que acha que está dando certo, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Que está dando dinheiro. E entra no looping da prostituição de promoção, e aí você fica naquela luta. Então, assim, busca a sua verdade, busca a sua essência, transmite isso pro seu cliente, fideliza ele. E se quiser saber um pouquinho mais, o poder da marca tá aí, vai subir um QR Code que é fantástico. Entra na lista aí que o carrinho não tá mais aberto, não. Eita. Mas continua, Leninha, desse desafio que foi a Copa, que você já construiu toda essa... Então, eu peguei a Copa do Mundo, né, sozinha. Na realidade, eu terceirizei parte do projeto para uma outra empresa, mas o grandioso ali... Tudo, eu atendia de salgadinho a caviar, isso é muito interessante falar, porque você movimentar uma operação que ela já tem ali o processo muito bem definido, no sentido do conceito dela, então ele é sushi, então ele já tem os fornecedores muito bem detalhadinho, ele não sai fazendo assim, ele não vai fazer chuchu, salmão, filé mignon, não sei o que, não. Lá na Copa tinha que ter isso, né? Porque era perfil de público, perfil em questão de valores, cada lounge era uma coisa. Então, você entrar para uma produção onde você tinha que fazer de salgadinho e caviar, era um negócio assim, numa cozinha desafio. Improvisada? Numa cozinha, minha cozinha... Porque não tem estrutura lá numa... A minha cozinha... Não, então, a minha estrutura hoje, que é o espaço de eventos, eu tenho uma mega cozinha, mas essa mega cozinha era uma formiguinha para a Copa do Mundo. Precisava. Eu tenho hoje um parque tecnológico de 350 metros, onde eu tenho tudo para cozinhar, para fazer festas enormes, né? E aí, essa cozinha, mais o meu salão inteiro, que dá 2.000 metros... virou cozinha, virou linha de produção. Além disso, a gente alugou um lote do lado, porque não comportava. Arrebentamos uma parede, fizemos um túnel da minha cozinha para 27 containers de congelamento, de ultracongelamento, que vieram de São Paulo. A gente construiu uma outra estrutura do lado, para poder fazer todo esse trâmite de produção. E lá no estádio, lá na Copa do Mundo, a gente tinha inúmeros lounges. E um deles chamava Bossa Nova, era o top, né? Tinha o VIP e o Bossa Nova, o Bossa Nova, que era onde a gente recebia os chefes de Estado. Então, a gente atendeu lá 13 chefes de Estados. E num dos jogos tinha o Príncipe Harry. Só ele. Então, era assim, olha, amanhã, no próximo jogo, quem vai estar aqui é o Príncipe Harry, com a comitiva dele lá. Epa, maravilha, né? Aí eu ia pensar dentro daquilo ali, como é que eu ia formatar e tal, não sei o quê. Aí você falava, você foi buscar a cultura inglesa? Não, lógico que não. Ele queria ver o que tinha. Eu me sinto íntimo do Príncipe, porque depois tem as séries do Netflix. Já tem o Ele era bem novinho, ele era bem novinho, então foi muito legal. Aí os chefes de estados, então assim, você tinha que trabalhar, quando eu formatei o cardápio da Copa, que ele seguiu todo para os 7 jogos, né? Ele foi pensado de uma forma, que isso também é interessante, de uma forma muito estratégica de atender a todos os gostos. Perfeito. Então, assim, a gente evitou, por exemplo, carne de porco, a gente evitava coisa perecível, então usei muito peixe, mas eu entrei para o processo de defumação, porque a gente tinha muito problema de perder, né? Da estrutura. Foi montada uma mega estrutura no estádio. No estádio tinha cozinhas maravilhosas, vieram fornos combinados da Alemanha, era uma o problema
fantástico. Lá não é estrutura, só que a gente fazia regeneração. Logística, né? A gente só fazia regeneração. Local, mas para você entregar para ter o outro lado. Mas fazia tudo lá na minha estrutura, né? Na minha cozinha, no meu parque tecnológico. No parque tecnológico chique, dela, né? pô. Então fazia tudo lá. Eu trabalhei com ultracongelamento, túnel de congelamento. Eu trabalhava assim, foi um processo fantástico, porque eu não podia. Eu tinha saúde pública lá dentro, eu tinha Polícia Federal, eu tinha tudo. E a trajetória, vou resumir bem rapidinho, era muito legal a logística. Então, assim, hoje, o que eu aprendi ali, o da Copa do Mundo foi o meu maior aprendizado. Eu acho que não existe outro evento, não tem um evento maior do que a Copa do Mundo. Não, é o maior. Né? E nessa concentração gastronômica no mundo, e fui eu que atendi. E eu acho que nessa geração vai ser só eu. Né? O que era o grande lance da logística? Eu fico ali no Jardim Botânico, em frente ao balão da JK, que desce para JK, literalmente na boca do balão, assim. De lá até o estádio, se não me engano, dá acho que 16 quilômetros, alguma coisa assim, bem pertinho, quase que numa linha. Né? Você passou pela JK, nananã, e está lá no estádio. Então, isso tudo foi planejado, teve esse planejamento. A gente saía nos dias de jogos, a gente saía da cozinha, tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o jogo às vezes era 4 horas da tarde. Sim. Mas todos esses caminhões eram monitorados o tempo todo por temperatura, temperatura e tal. E assim, ia uma equipe minha para o estádio, chegava lá antes no estádio. Ficava outra equipe aqui na cozinha. Esses caminhões eram montados, a saúde pública vinha, media as temperaturas de tudo, não sei o que, não sei o que lá. A Polícia Federal lacrava esses caminhões. Caraca. Os batedores iam, aí falava, eu estava lá no estádio, Leninha caminhando, aí avisava para todos os rádios. A Leninha tá chegando! Libera espaço aí que ela tá vindo! As motinhas abrindo. E aí avisava, buffet saindo do Jardim Botânico. E aí todo mundo sabendo e seguindo os caminhões. Que massa. Até chegar lá. Abre a doca tal, que aí começava os caminhões chegar. E as burrinhas, a gente chama de burrinha, né? Que esse negócio. Tudo paletizado, tudo já sabia prontinho. Qual era para que lugar ia, aquilo ali saía, já ia distribuindo em todas as cozinhas. Nessa época aí lá fazia a regeneração. Leninha, eu vou Dava tranquilo. Porque eu aprontei tanto nessa Copa do Mundo aí que tava lá no estádio. E aí, então, o Príncipe Harry foi lá. E o rei e a rainha esse é o serviço que eu fiz para ele. Eu ganhei em função disso. Mas então a gente tá chegando ao final aqui do nosso programa e a gente tem alguns blocos característicos aí. Um deles é que a gente quer que você indique aí uma série ou um filme para nossa audiência ficar ligado, poder estudar às vezes ou entender um pouquinho mais do universo. Precisa ser de gastronomia? Não, pode ser qualquer um. Eu vou indicar 2, pode ser 2? Pode. Tem um de gastronomia, uma série que é muito legal, que foi meu filho, que assim, me encheu o saco para poder assistir a série, porque eu não sou muito das séries. E aí um dia falou, mãe, você precisa assistir. E fez eu sentar na cama com ele assim e assistir. Era para assistir um episódio e eu assisti os 10. Eu zerei a série lá e tal, e não sei o quê. Como é que chama? O urso. The Bear. The Bear. The Bear. The Bear. The Bear. The Bear. O urso. Gente, é fantástica. Legal. E ela assiste. Porque você gosta dessa história do empreendedorismo. Ele é 100%. Ela é sensacional. Ele é 100% empreendedorismo. E Que ele massa. é para explicar, porque tem muita gente que fala assim, chefe, né, chefe de cozinha, é tudo um bando de, né? Faz nada. Louco, não, de louco, que briga, tá. que xinga, que não sei o que, sim. Assiste a série, eu não vou falar. Mais um aqui que a gente tirou da cartola e a gente fez e eu gostei, e vou trazê-lo novamente, que é, o que a Leninha de hoje falaria pra Leninha que começou lá com o Le Bistrô abrindo? Ai, O que meu Deus. ela falaria pra ela lá? Pra Passa num concurso. Boa! Não inventa Tá moda. vendo, empreendedores? A vida do empreendedor não é fácil. Nem todo empresário empreendedor que empreende está extremamente contente com essa montanha russa que é exatamente o mundo dos negócios. Exatamente. Eu falo isso pro meu filho todos os dias. Então, eu só tenho um filho. Então, tem um empreendimento para tocar, se ele quiser, né? Ele não é obrigado a seguir o que eu fiz. Perfeito. Né? Mas ele tem que ter consciência hoje de que
Se ele não dá conta de tocar esse empreendimento, não só por não dar conta, não querer, não ter vontade, não seguir, né? A gastrônoma sou eu. E outra coisa, assim como aconteceu com o Le Bistrô, ele pode pegar e falir com tudo. Sim, perfeito. Porque é a minha cara, vamos dizer assim, né? Então, ele se estruture para fazer alguma coisa que possa satisfazê-lo. Então, se é estudar para passar num concurso, beleza, vai fundo, mas estude e passe no melhor. Perfeito. O que tiver de melhor no mercado. Entendeu? E assim... Não se meta a fazer aquilo que não... Só porque a mãe quer, o pai quer, ou porque eu não tenho o que fazer. Com certeza. Perfeito. Então, Leninha, para finalizar, a gente tem o último quadro que é o Publi Gourmet, que você vai olhar para aquela câmera ali que é a sua e vai vender seu peixe, vai chamar as pessoas para consumir o seu... É a hora do seu pitch de vendas aí, ó, direto para a câmera. Mas depois do que eu já falei, será que precisa? Já tem vários, né? Mas faz lá. Instagram. Olha só, é o seguinte, vou repetir aquilo que eu falei. Não venda comida, entregue uma experiência. Eu tenho uma coluna, posso falar da coluna? Claro! Uma coluna de gastronomia na Alfa FM, que é toda sexta-feira, às 7h40. Ela depois repete, enfim. É super legal essa história do mundo da gastronomia. O programa Brasil Cozinha também, enfim. É isso, mas lá no perfil leninha.camargo encontra tudo. Ah, maravilha. Essa mulher não para, meus caros. Foi super gostoso te escutar e conhecer um pouquinho mais. O Brasília já é o terceiro maior polo gastronômico do país. Nós precisamos dessa visibilidade de assumir esse posto, né? Eu tenho certeza que nós vamos encarar aí agora uma briga boa de buscar as premiações como Guia Michelin, 50 Best, Prazeres da Mesa, voltar com a Vejinha para Brasília, porque a gastronomia, essas premiações, elas servem para movimentar a economia da nossa capital, aonde fomenta não só a gastronomia, mas a hotelaria, o turismo, né? O entretenimento. Então, assim, tem um embaixador seu aqui para a gente levantar e fomentar cada vez mais tanto gastronomia quanto empreendedorismo. E graças a Deus vocês não fizeram concurso público. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, adorei. E é isso aí, galera. Acompanhe a gente todas as semanas, 10 horas da manhã, aqui na Band Brasília. Aonde mais? Em todas as plataformas digitais. Na linha de frente. Vem com a gente.